Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre mais uma canção composta no ano de 1941 e que fez muito sucesso no ano seguinte, no Carnaval de 1942. Desta vez, estamos falando de um samba da autoria do nosso velho amigo e conhecido Ataúfo Alves, responsável pela melodia, em parceria com Mário Lago, responsável pela letra. Senhoras e senhores, estamos simplesmente diante do maior, mais conhecido e mais lembrado sucesso tanto da carreira de Ataúfo Alves quanto da carreira musical de Mário Lago. Então, acomodem-se em suas cadeiras, pois vamos simplesmente falar e problematizar o samba Ai Que Saudades da Amélia. Tá bom. Apesar dos pesares, não podemos negar que estamos diante de um clássico do samba brasileiro. O que talvez vocês não saibam é que este samba é baseado em fatos reais. Sim, lá no Café-Nice, famoso Café-Nice, ponto de encontro dos maiores sambistas e compositores da música popular brasileira nas décadas de 30, 40, 50, reuniam-se frequentemente os nossos amigos Ataúfo Alves, Mário Lago e um certo baterista que era irmão de uma certa cantora muito influente na época. Este baterista chamava-se Aníbal Alves de Almeida, mais conhecido como Almeidinha. E ele era irmão de ninguém mais, ninguém menos que Araci de Almeida. Durante as rodas de conversa ali no Café-Nice, Almeidinha vivia dizendo para seus colegas de profissão que sentia saudades de uma antiga lavadeira que trabalhou na casa de sua família um tempo atrás. Esta lavadeira se chamava Amélia. Amélia dos Santos Ferreira, para ser mais exato. E ele sempre dizia: ai, que saudade da Amélia, Amélia que era mulher de verdade, passava, lavava, cozinhava. Só que ele estava dizendo o quê? Que ele sentia saudades da empregada, que trabalhou em sua casa e que agora não trabalhava mais. Foi aí que, de tanto Almeidinha repetir essa história, que Mário Lago e Ataúfo Alves tiveram a ideia de pensar um samba sobre isso. Eles viram essa história da samba, mas vamos acrescentar um pouquinho de molho nisso daí. Em vez de um cara falando da empregada, vamos falar que é um cara falando da ex. Então, assim nasceu o samba Ai Que Saudades da Amélia, baseado em fatos reais, ligados à família da própria Araci de Almeida e seu irmão. Ok? Ok. Uma vez pronto o samba, Ataúfo Alves e Mário Lago começaram a procurar um intérprete para gravá-lo. O problema é que ninguém queria. Como vocês já sabem, estamos no final do ano de 1941 e todas as gravadoras já estavam se preparando para a temporada de carnaval do ano de 1942. Ou melhor, a maioria delas já estava até mesmo executando as gravações de carnaval. E Ai Que Saudades da Amélia não é um samba carnavalesco. Sendo assim, Ataúfo Alves estava com dificuldades de encontrar um intérprete para registrar a sua composição num disco. A maioria deles negava, atestando justamente essa justificativa. Olha, o samba é muito bom.
depois da temporada de carnaval eu gravo, tá? Mas Ataúfo Alves não queria depois. Ataúfo Alves queria agora. Então ele falou, quer saber? Se ninguém faz, eu faço. Gravou seu próprio samba, Ai Que Saudades da Amélia, que foi lançado ainda no final de 1941 e explodiu nas paradas de sucesso de 1942 e principalmente explodiu nas ruas do Carnaval Carioca de 1942. Foi uma surpresa, porque como eu disse, Ai Que Saudades da Amélia não é um samba carnavalesco. E ao mesmo tempo estava concorrendo com um páreo muito poderoso. O samba Praça 11, da autoria de Erivelto Martins, compositor, cuja biografia nós teremos oportunidade de destrinchar posteriormente. Este samba homenageava a Praça 11, um outro berço de sambistas que estava sendo destruído naquele ano de 1942. Portanto, imaginava-se que a comoção pela Praça 11, somados à qualidade do trabalho de Erivelto Martins, com certeza venceria o concurso de maior samba carnavalesco do ano. Mas não. Ataúfo Alves e Mário Lago, com a popularidade do samba Ai Que Saudades da Amélia, disputaram tanto esse concurso que o júri decidiu por um empate. Sim, minha gente, pela primeira vez na história dos concursos de samba carnavalescos do Carnaval do Rio de Janeiro, 2 músicas levaram o primeiro lugar. Uau! Eu vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação original desta nossa música de hoje, de 1941. Vou deixar uma versão mais recente, também na voz de Ataúfo Alves, já acompanhado por suas pastoras. E vou deixar, para finalizar os links de Ataúfo Alves, uma aparição ao vivo do cantor no programa Show em Si Monal da TV Record, nos anos 60, mais especificamente no ano de 1967, portanto, um ano antes da morte de Ataúfo Alves. E ele canta neste programa um popurrí de suas canções mais famosas. Obviamente, ele finaliza com Ai Que Saudades da Amélia, que é seu maior sucesso, e é emocionante ouvir aquele teatro cheio, lotado, cantando em coro. Amélia não tinha a menor vaidade, Amélia que era mulher de verdade. É de arrepiar. Então assistam o vídeo que vocês não vão se arrepender. E por fim eu vou deixar também a gravação, também ao vivo, da nossa música de hoje, que me fez conhecê-la ainda na minha infância. Trata-se da gravação pertencente à coletânea Casa de Samba, realizada nos anos 90, e com interpretação de variados artistas que fizeram parte desse especial. Ok? Então, bem, antes de me despedir de vocês, é claro que eu não poderia deixar de problematizar esta nossa música de hoje. Porque Amélia, o nome Amélia, graças a esta música, se tornou um arquétipo da mulher submissa, da mulher obediente ao homem, da mulher objeto. E ainda mais em um momento em que recentemente nós estamos observando tantos casos de feminicídio, em um momento em que estamos diante de tantos protestos, de tantas manifestações pelos direitos das mulheres, eu não posso simplesmente falar do imenso sucesso deste samba
sem adentrar também as críticas devidas que ele merece. Então, vamos falar um pouquinho sobre as problemáticas, os preconceitos em Ai Que Saudades da Amélia. E lá vamos nós! Eu encontrei um artigo científico muito interessante que compara a nossa música de hoje, Ai Que Saudade da Amélia, com o samba Emília, de Wilson Batista, sobre o qual nós já falamos anteriormente, e eu também usei esse artigo para falar sobre ele lá atrás. O artigo vai dizer que ambas as canções trazem um eu lírico masculino que rememora o passado de uma relação que não existe mais com suas respectivas ex-namoradas, esposas, enfim, suas ex-companheiras. Só que no caso de Emília, o eu lírico ainda não conseguiu uma nova companheira. No caso de Amélia, já. Inclusive, esse eu lírico começa a música falando mal de sua companheira atual e comparando-a com Amélia, dizendo o quanto que Amélia era melhor do que ela. Então, é o seguinte, o nosso eu lírico de hoje vai dizer que Amélia era humilde, enquanto sua companheira atual é supostamente vaidosa. Ele vai enfatizar esta suposta vaidade da companheira atual para reclamar dela. Diz que ela fica fazendo muitas exigências, exigindo presentes, que compre isso, que compre aquilo, enquanto Amélia respeitava a condição de pobreza do nosso eu lírico. Mas esse respeito chegava a ser subhumano, era degradante, porque logo depois o eu lírico diz que Amélia passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Ou seja, o que é o ideal de mulher para ele? É o ideal da mulher que aceita passar por privações calada. Uma canção extremamente machista que coloca Amélia em um papel submisso, que acabou se tornando um arquétipo da mulher submissa no Brasil. Ao mesmo tempo, eu ainda considero que o eu lírico de Amélia sentia um mínimo de afeto pela sua ex-companheira, diferentemente do eu lírico de Emília, que basicamente só queria a mulher para executar as tarefas domésticas. Ao passo que, no samba Ai Que Saudades da Amélia, as tarefas domésticas nem são citadas. E o eu lírico se preocupa principalmente com essa questão da vaidade e da humildade que eu já citei para vocês. Uma outra semelhança muito interessante entre os dois sambas é que ambos conclamam o nome de Deus para fazer a sua crítica, não é? A sua lamentação de saudade. Enquanto em Emília, o eu lírico diz: Papai do céu é quem sabe a falta que ela me faz. No samba Amélia, nós temos isso no próprio título da canção, né? Ai meu Deus, que saudade da Amélia. Pra boca, mãe! Enfim, estamos diante de uma canção dos anos de 1940 que reflete a mentalidade de sua época. E isso deve sim ser levado em consideração ao analisarmos a nossa música de hoje, mas, obviamente, não justifica todo o preconceito que ela carrega e que ela disseminou ao longo do tempo na história da música. Portanto, se nós quisermos continuar escutando este samba nos dias de hoje, como eu, que escuto e gosto deste samba, devemos fazê-lo de maneira crítica e sempre analisá-lo de maneira crítica, como eu estou fazendo aqui com vocês no nosso programa de hoje. Antes de me despedir, eu gostaria de fazer duas considerações.
A primeira, na verdade, é uma dedicatória. Eu gostaria de dedicar o nosso programa de hoje a todo o pessoal da oficina de teatro da Fundação que fazia teatro comigo lá no meu ensino médio. E nós montamos, na ocasião, uma peça que eu escrevi que tinha uma personagem chamada Amélia, e o nome dessa personagem era inspirado na nossa música de hoje, porque se tratava de uma dona de casa, submissa, que depois se empoderava, pedia o desquite do marido, tal. E, por fim, gostaria de dizer também que a partir de hoje, durante mais ou menos um mês, vocês estarão vendo este novo cenário no nosso programa, porque eu estou passando férias aqui em Jaú, na minha cidade natal. Então, quando eu voltar para São Paulo, também voltaremos à programação normal, ao cenário normal aqui de fundo e etc. Ok? Tudo bem? Então, ficamos por aqui com o nosso programa de hoje. Semana que vem tem mais. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.